Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conserto de fornos de micro-ondas em geral na prática, para o grupo Só Colaboradores. Mais uma videoaula para vocês. Vou ensinar vocês hoje a testar mais um componente, transformador de alta tensão, conhecido também como grande trafo de nossos fornos micro-ondas. Vou ensinar vocês a testar energizado e desenergizado também, viu gente? No passo a passo. Transformador multiplicativo. Sabemos que ele tem uma tensão de saída de 2000 a 2100 volts, que alimenta nosso capacitor de alta tensão de 2100 volts. Então, esse é na versão 220, já sabemos que é 2000 volts de saída, a 2100 dividimos 220 volts, 2100 por 220 volts, para saber quanto ele multiplica. Na versão 220 volts, dá de 9 a 9,5 vezes. Então colocamos de 9 a 10 vezes o seu valor multiplicativo. Na versão 127, ele multiplica entre 18 vezes e 20 vezes o seu valor de entrada de tensão. É constituído de 3 bobinas que não são interligadas entre si. A energização é feita através do ferrete da bobina primária, que é energizada, através de eletromagnetismo. Não são interligadas, vou testar para vocês verem. Então, uma bobina primária, que é a entrada de alimentação do transformador de tensão, uma bobina central dos 3,5 volts que liga o transformador ao capacitor, e uma bobina secundária que é aterrada à carcaça, um terminal, e o outro terminal dela é a saída que vai para o capacitor dos 2000 a 2100 volts. Então você já sabe que as bobinas não são interligadas e que são 3 bobinas. Vamos testá-las. Teste de resistência ohmica bip sonoro. A bobina primária do transformador, ela tem que bipar e não ter fuga para a carcaça, porque ela é independente, elas não são interligadas entre si, e a bobina secundária é aterrada à carcaça. Então preste atenção, ela tem que bipar no bip sonoro, bipou e não tem fuga para massa, não é interligada a bobina dos 2000 volts, que é aterrada, e nem a bobina central dos 3,5 volts. Bipa e não tem fuga nem para a carcaça, nem para a bobina central dos 3,5 volts. A bobina dos 3,5 volts é a mesma forma. Bipa e não tem fuga nem para a massa, nem para a bobina primária. E bipa. São separadas as bobinas. A energização é feita eletromagneticamente. E a bobina secundária, que é a bobina dos 2000 volts, que é aterrada à carcaça, ela não chega a bipar por causa da sua resistência, mas dá uma resistência ohmica aí no teste. Presta atenção. No seu terminal de saída e na carcaça. Não chegou a bipar, mas deu 107 ohms. Então vocês sabem agora como testar as 3 bobinas do transformador desenergizado. Como eu falei para vocês que esse é um transformador multiplicativo, se energizarmos com 220 volts, multiplicando por 10 vezes para dar 2100 volts, mais ou menos 9,5 vezes, o teste não tem condições de fazer aferição, porque só vai até 1000 volts. Esse 1000. Tem uns que só vai até 750 volts. Não tem condições de fazer aferição. Para fazer aferição, temos que diminuir a tensão de entrada do transformador, ou através de uma fonte de bancada, ou colocando uma lâmpadazinha séria de 15 watts, de 20 watts,
halógena de forno micro-ondas mesmo, uma sériezinha. Agora, para medir a bobina dos 3,5 volts, podemos energizar com 220 ou 127, porque tem que sair 3,5 volts, aproximadamente, que é uma corrente alternada. Então, o cuidado é que não podemos tocar no transformador, tem que ter o cuidado para não tocar, para a gente se certificar que ele está fazendo o seu multiplicativo correto. Então vamos lá, vamos conectar aqui na bobina primária do transformador e vou energizar com 220 volts. Antes de energizar, eu vou colocar as ponteiras de prova. Vou botar no automático. Vocês aí colocam na escala AC, 1000 volts. Vamos conectar aqui as ponteiras de prova em cada bobina secundária. Vai bipar, porque o meu automático está no bip. No de vocês não ia bipar não. Mas quando eu energizar, veja, atenção, não pode tocar no transformador, viu? Vai parar de bipar, que é o automático meu, e está dando 3,4 volts. A bobina central que alimenta a válvula do magnetron é 3,5 volts. Está dando 3,45 volts. Dentro do padrão, que é uma contenção alternada, está alternando. Então, dessa maneira, podemos medir com a rede a bobina dos 3,5 volts, energizando direto em 220. Já está mostrando que o transformador está fazendo corretamente. No multímetro de vocês não ia bipar, porque é corrente alternada. Aqui vamos desconectar agora e vamos fazer agora a medida da bobina secundária. É a bobina dos 2000 volts. Colocando uma lâmpadazinha série, que eu coloquei 2 garrinhas de jacaré, fiz uma série com a próprio forno micro-ondas, uma lâmpada de forno micro-ondas. Vou ligar aqui para vocês verem na rede 220 que a série está conectada aqui. É uma série com a lâmpadazinha incandescente de forno de micro-ondas. Vou conectar na bobina primária do transformador. Não pode tocar, presta atenção para não levar choque. Vocês estão vendo aí que a lâmpadazinha acendeu. Vamos medir a tensão de entrada da bobina primária. Vocês estão vendo aí que está dando 31 volts. Deixa eu colocar mais para cá assim. Medimos a tensão de entrada. Deu 31 volts. Se é multiplicado por 10, vai dar 300 volts na bobina secundária. O multímetro mede até 1000, dá para aguentar, né? Então vamos colocar no terminal da bobina secundária. Aqui, deixa eu inverter aqui. Deixa eu desligar para virar aqui para vocês verem. Melhor. Vou ligar novamente a série. Cuidado para não encostar. Mais uma vez, a bobina primária está dando 31 volts na entrada. Então tem que dar 300 na bobina secundária. Então vamos lá. Bobina secundária terminal e carcaça, que deu 300 volts aí. Multiplicando por 9,5 vezes ou 10 vezes deu 300 volts. Mais uma vez, na sua entrada dá 31, na sua saída 300. Multiplicando por aproximadamente 10 vezes. Se fosse 220, multiplicava por 20, 127 multiplicava por 20 vezes. Então essa é a maneira simples e correta de se fazer os testes. Sabemos que o transformador é multiplicativo em 220, ele multiplica a tensão de entrada por 10 vezes. E em 127 por 20 vezes.
Mediu a tensão de entrada, deu 10 vezes 20, se for 127, dá 2.000, né? 200. E se for em 127, 10 daria 100. Aqui no caso deu 30, deu 300. Então essa é a maneira simples e prática de se fazer o teste do transformador energizado e do teste sem ser energizado. Lembrando que as bobinas são independentes. Galerinha, quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Tudo sobre teste para vocês de transformador tá aí. Temos também outros testes, outras vídeos nas playlists do canal. Curso de consertos de fornos de micro-ondas, apenas R$10 por mês no grupo do canal Zap, só colaboradores. Vão lá, pagam uma taxinha simbólica de R$10. Pagamento não, colaboração para a gente comprar o material, né? Pagar a internet, a energia elétrica e o espaço para fazer os vídeos para vocês. R$10 por mês. 30 centavos por dia, acompanhamento técnico de segunda a sexta, das 8 às 18 horas em horário comercial. E de noite é fofoca. Tire todas as suas dúvidas, pagando só R$10. Vários cursos, viu? Começamos com micro-ondas, vamos fazer agora ventiladores e air fry. Fui, galerinha, e é nóis!